A gente recebe Lucas Paganucci, que é psicólogo. Obrigada, Lucas, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui Rusley Medeiros, especialista em segurança pública. Doutor, obrigada pela sua presença. E também recebemos a Sheila. Sheila, minha amiga, obrigada pela sua participação com a gente. Eu quero que a senhora não, que ela não deixa chamá-la de senhora, ela fica brava comigo. Qual é o seu sentimento quando você vê a dona Zilda nesse estado que ela ficou? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Eu não tenho palavras, eu vim por causa da dona Zilda, porque, assim, um tombo desse, você pode ver que vai dar muita consequência. Poderia vir um carro e atropelá-la. Ela deve ter se machucado toda. Eu já, por causa de tombo, já fui parar em mesa de cirurgia 3 vezes. Levei 2 anos para me recuperar. Então, uma senhora que, depois de 93 anos, que já passou por tudo na vida, que já ganhou muitas vitórias, já criou os filhos, netos, para ver uma pessoa estranha fazer um negócio desse, não dá para entender. Não dá, e eu estou revoltadíssima. Ninguém entende, né? Assim, a gente até usou uma expressão aqui, certamente esse homem não tem mãe, Rusley. Desculpa a expressão, mas não tem. Porque se tivesse, fazer isso com uma senhora. Pois é, Roberta, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, Roberta, vendo essas imagens, a gente fica numa situação de revolta, né? Revolta por toda essa situação, de tudo isso que aconteceu. É bem verdade que quando a gente vê, né, uma vítima de um crime de roubo, a gente já fica consternado. Agora, quando é uma senhora, uma mulher, e neste caso, que não oferecia risco algum a este criminoso, e ela é colocada, jogada ao chão nessa situação. Então, é uma revolta, é um absurdo, e a gente precisa cada vez mais pensar em alternativas para que essas situações não aconteçam, e quando acontecer, Roberta, de que nós consigamos identificar este criminoso, prender este criminoso, porque este ato não pode ser aceitado na nossa sociedade, Roberta. Eu lembro que a gente já te recebeu aqui em vários outros momentos, Rusley, e a gente uma vez falou, por exemplo, assalto que aconteceu numa escola, assalto que às vezes acontece numa igreja, ou então quando chega num ponto desse de assaltar uma senhora, é porque já está quebrando, né? Se é que existe regra no meio da criminalidade, mas já está passando todos os limites. Até a ética, né, do tal criminoso já não existe mais. É um absurdo nós conseguirmos ver uma imagem dessa, perceber uma situação dessa e não ficarmos revoltados. Essa senhora, ela obviamente precisa de todos os cuidados, mas esse criminoso e a mídia, né, a TV Vitória está fazendo o papel dela, nós precisamos identificar quem é este criminoso, prendê-lo, porque isso é inadmissível. Todos os padrões possíveis de uma moral relacionada ao criminoso foram quebrados por este indivíduo, e a gente precisa, sim, de uma resposta para que essa pessoa não venha cometer de novo essas situações. Lucas, quantas e quantas vezes a gente já falou aqui no programa da importância do idoso ter a vida ativa, de não ficar em casa, trancado, às vezes só ali sentadinho no sofá, que ele precisa se movimentar, ter o direito de ir e vir, conseguir desenvolver essa mobilidade, e aí ver tudo isso, assim, todo esse trabalho sendo, de certa forma, sabe, interrompido ou então traumatizado dessa maneira. Como é que fica o psicológico desse idoso? Esse é um dilema, né, que eu acho que todo idoso hoje no Brasil pode estar sofrendo. É interessante a gente notar a afeição dela ali. Ela, embora esteja passando por esse trauma, né, por essa situação difícil, ela ainda está com um ar de coragem, não me parece muito traumatizada, inclusive passou um momento ali que ela estava sorrindo. Isso, de certa maneira, conforta um pouco o meu coração, porque, embora realmente seja uma questão muito traumática, ela talvez está conseguindo lidar bem com isso. E talvez esse seja o grande desafio, a gente entender que para morrer basta estar vivo, né? Mas então, não é isso que acontece com a maioria, né? Que a gente vê as pessoas ficando cada vez mais traumatizadas. Eu tenho um caso na família, da minha avó especificamente, que ela teve um tombo, e desde então ela nunca mais saiu de casa. Então, isso vai agravando, né? A gente vai percebendo, isso é um dos sintomas importantes
principalmente da ansiedade, que ela vai generalizando, né, para outros ambientes e vai limitando cada vez a vida daquele indivíduo. Então, é importante que ele se mantenha ativo, não meramente por questões físicas, mas por questão psicológica, para ele continuar tendo essa sensação de domínio, uma sensação de que ele pode fazer, de que ele pode ir novamente e ele não vai cair. É claro que aí numa questão de assalto é importante tomar as medidas cabíveis, né? A gente imagina, né, que ficam não só as dores físicas, mas daqui a pouquinho, será que a dona Zilda vai conseguir voltar à rotina dela? A gente espera que sim. Mas e como é que fica o sentimento de medo? Você que já foi assaltada várias vezes na vida, Sheila, como é que fica esse sentimento do medo? Roberto, na hora você tem uma sensação que parece que você está vivendo um pesadelo, você quer sair dali e não consegue. Eu fiquei muito tempo assim, não podia sair. Inclusive, no meu último ano de faculdade, eu quase que tive que largar. Porque eu tinha carro na época, mas eu não tinha com quem revezar. E, na época, minha irmã saía da casa dela para me pegar no ponto, porque eu quase não fui mais para a faculdade. Por conta de assalto? Por causa de assalto. E várias vezes em lojas, que eles chegavam parecendo que estavam conversando com alguém, e você achava que estava conversando, não era um assalto, tive que deitar no chão. E teve uma época também que agora eu conto, até dá para rir, alguém até vai rir disso aqui. Eu tinha um celular velho, até que eu consegui comprar, com uma dificuldade danada. Cheguei a sonhar que o celular tinha sumido. Aí eu subi uma escadaria que eu não vou identificar, porque por segurança. Quando eu estava chegando em cima, o cara agarrou a minha mão e ele estava armado. Ele me mostrou. A primeira coisa que eles pegam, cadê o celular? Peguei o celular, entreguei e falei, ai, meu Deus, o cara não está velho. Ele falou para você que o seu celular estava velho. Tá velho. E te devolveu? Devolveu. Aí o colega dele, o comparsa, não, mas pega, não, está velho. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho aqui? O cara com 38 na cintura, eu vi. Eu estava vendo a arma. Chega ainda até um negócio na hora. Agora eu até rio, mas até hoje, quando eu lembro, eu fico, meu Deus. Então, são as coisas assim que você fica com isso ao longo da vida, você fica com medo de sair, você fica um monte de tempo assim para se recuperar, é muito complicado. E, Rússia, dependendo aí, e né? Até hoje eu saio, assim, antenada. Eu saio antenada. Daqui a pouquinho você vai contar, então, para a gente quais são os cuidados, de que maneira a senhora tenta se proteger ainda mais diante de um mundo tão inseguro que a gente está vendo aí e que nem mesmo tem casos de mulheres grávidas que são assaltadas, casos de senhoras que a gente está vendo aí, a idosa, né, a dona Zilda, de 93 anos. E aí, Rusli, essas penas, no caso de pessoas idosas, dependendo do crime, a gente já mostrou aqui no programa que, né, tem penas que foram aumentadas, mas ainda assim, será que precisa mais ainda para deixar eles acuados? Eu acho que nós precisamos repensar o nosso processo penal no Brasil, Roberta. Nós temos uma situação que todo mundo, e aqui todas as vezes que a gente vem aqui no programa, a gente repercute essa ideia que é a situação e o sentimento de impunidade, né? Nós verificamos cada vez mais de que os indivíduos que cometem esses crimes não são punidos, ou quando são punidos, não são punidos de maneira que o façam a não cometer estes crimes novamente. Então, a gente precisa repensar, Roberta, todo o nosso sistema penal, não apenas alterar as questões legislativas, porque, para você ter uma ideia, Roberta, crimes de até 4 anos, a pessoa sequer vai presa. A pessoa, para que realmente comece a ter que ir para o presídio, a ficar presa, a pena é acima de 5 anos. Para ficar efetivamente num regime fechado é acima de 8 anos. Então, isso demonstra que a maioria dos crimes praticados no Brasil sequer tem pena de prisão efetiva, embora esteja lá no Código Penal. Então, a gente tem que repensar, Roberta, não apenas a nossa legislação, mas a gente precisa repensar a nossa estrutura social, a nossa organização do sistema de segurança pública para dar maior eficiência e eficácia e diminuir o sentimento de impunidade que ainda impera aqui no Brasil, e no nosso estado não é diferente. Aqui tem vários comentários que chegaram. O Renato está aqui revoltado, dizendo: boa tarde, eu fico pensando aonde nós vamos parar com tanta violência, com tanta falta de respeito ao próximo, principalmente com a pessoa guerreira que trabalhou a vida inteira, né? Trabalhou tanto na vida. Raquel também está participando com a gente, falando: é inadmissível uma situação dessa. A polícia tem que encontrar
esse agressor, tem como reconhecer ele pelas imagens, é revoltante. Tem outro relato, gente, cadê a família, né, dessa idosa de 93 anos? Andar sozinha hoje em dia está muito perigoso. Daqui a pouquinho o Russo, inclusive, vai dar dicas também, voltados principalmente para a terceira idade. Como é que a gente faz? Será que existem dicas, né, para proteção ainda? A gente está falando de uma proteção além, né? Mas ela está ali, gente, certamente na rua que ela conhece, ó. Não é culpa da família, não. Isso é culpa realmente do criminoso, que ela está certamente, ela deve morar aqui no centro há anos, né? Tem 93 anos, ela é independente, ela é lúcida, tanto que ela falou tão bem na entrevista com a gente. Outro comentário, boa tarde, Roberta, eu estou em choque, ao mesmo tempo revoltada com tamanha covardia. O amor ao próximo já não existe mais, é esse o comentário aqui. E a empatia muito menos. Infelizmente, ela não é a primeira e nem será a última. Olha, os relatos estão aqui, ó, o povo está cuspindo fogo. Isso é um absurdo, teríamos que ter uma lei mais rígida em relação a crimes contra idosos e crianças no nosso país. Olha este alerta aí para as autoridades, gente, em relação à senhora idosa, crime covarde, pessoas sem condições para se defender. E aí, Rusley, a gente aperta mais uma vez esse botão nessa tecla, né? Deveria ter uma lei mais rígida para esse tipo de crime? Com certeza, embora, pelas análises, né, seria um roubo qualificado, uma pena aí que começaria em 5 anos e 4 meses, mas de novo, Roberta, 5 anos e 4 meses, o indivíduo passaria pelo menos e no máximo 8 meses na prisão. E aí a gente precisa entender, a gente tem elementos também para conseguir identificá-lo. Então, é verdade, Roberta, a gente às vezes não precisa apenas só aumentar a pena, mas é preciso que nós repensemos a lei de execução penal no Brasil, porque a gente fala muito pouco dessa legislação, a gente fala em aumentar a pena, mas a gente esquece de discutir a lei de execução penal no Brasil. A gente precisa tornar esses crimes, principalmente esses crimes covardes, todos os crimes são covardes, Roberto, a gente fala sempre aqui, você sempre reforça essa informação também, todos os crimes são covardes, mas quando a gente atinge os idosos, quando a gente atinge mulher, quando a gente atinge criança, é preciso sim, Roberta, de que a gente aumente muito mais o crime para que, de fato, esses indivíduos entendam que a economia do crime que nós falamos, né, se vai compensar ou não praticar esse crime, ele já se responda, não compensa, então eu não vou fazer, eu não vou praticar esse crime. Porque esse crime da dona Zilda é um crime de oportunidade. Ela mesmo disse que encontrou com ele, pediu dinheiro, depois ele ficou parado esperando ela passar. Por quê? Porque ele viu que ele tinha a oportunidade de cometer este crime, estava numa situação propícia para esse crime e ele já não pensou mais nada, vai compensar ou não vai compensar eu ficar preso, ser encontrado, se é que eu vou ser encontrado, na rua não passava ninguém ali pelas imagens. Então, de fato, Roberto, a gente precisa tornar as nossas legislações mais rígidas, punir de uma forma mais exemplar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, de novo, repensar o nosso sistema penal no Brasil. Ô, Lucas, dá uma dó dessa senhora, pensar ainda que ela respondeu ele segundos antes. Ainda respondeu falando com todo carinho do mundo, com uma voz doce ali, o jeitinho dela, falando que ela não tinha, porque tinha feito compra. E ainda pediu para Deus abençoar o menino. E aí, em troca, ela recebe isso da vida, né? Da vida, no modo de dizer, né, gente? Como é que fica, né? É complicado. A gente tende a perder a esperança na humanidade, né? Mas, assim, como a gente está falando da empatia, né? Do amor e coisas nesse sentido, eu acho que isso já está bem provado de que, enquanto nós acreditarmos que a empatia, o respeito, ele vai conseguir converter essas pessoas para que elas possam ser mais empáticas e respeitosas com a gente vai tender a pessoas se aproveitarem dessa boa vontade. Então, a gente tem que entender, como muito bem colocado, que a punição, inclusive a psicologia, ela entende que ela não necessariamente é violência, não necessariamente é correção, mas ela é exemplo para que as outras pessoas entendam que no Brasil, se você cometer um crime, você vai ser preso, você vai ter punição. E inclusive, para aquela própria pessoa, punição, na psicologia, é reduzir aquele comportamento que foi feito previamente. Se não reduziu, não é punição. Então, hoje, se os ladrões continuam tendo, os criminosos continuam cometendo crime, é porque não há punição. Porque se houvesse, eles teriam reduzido. Como é que a gente faz isso? Aí a gente precisa ter uma lei mais rígida, a gente precisa cobrar de quem pode fazer isso. Não sou eu, não é você, por enquanto. A gente não pode fazer isso.
quem pode? É quem lá que está legislando. Então, a gente precisa tomar posse desse direito nosso de votar, e não só ir lá votar, mas também direito lá de cobrar a pessoa. Sueli, o que você está fazendo pela violência? O que você está fazendo para a punição, para reduzir o número, né, de criminosos e que a gente consiga ter um senso de maior segurança no Brasil? Inclusive, o Fala Espírito Santo tem esse papel, né, como formador de opinião, de mostrar para vocês o que está acontecendo na vida, o que está acontecendo no mundo e levar essa reflexão para a gente cobrar das nossas autoridades. Tem aqui o povo revoltado, isso é um absurdo, não tem condições, a justiça do homem é muito falha, eu sinceramente eu tenho medo de sair de casa. Outra pessoa diz, Roberta, temos muitos moradores de rua que ficam futucando lixo, só manjando os pedestres, viu? Cada dia mais violentos como nós, mulheres idosas, com nós, né, mulheres idosas, isso é um absurdo. Mas ali, gente, me desculpa, não é, ele está se passando por morador de rua se bobear, tá? Aquilo ali é um criminoso mesmo. Que morador de rua, conheço vários, que você passa, a gente não pode misturar as coisas não, tá? Tem o joio e tem o trigo, vão separar. Tem gente falando, boa tarde, olha, sem palavras, com essa covardia, a bandidagem no Brasil está crescendo a cada dia, enquanto não mudar as leis, a tendência é piorar. Tô aqui revoltadíssimo. A pessoa escreveu assim em letra grande ainda. Sheila, o que você tem feito para tentar se proteger? Roberta, eu sou católica. Mamãe rezava o ofício de Nossa Senhora todo sábado. Eu passei a rezar também, desde que eu perdi. Rezo para Deus. Toda hora que eu saio, eu peço a Deus, Nossa Senhora e meu anjo da guarda, para me levar e me trazer de volta. Eu tive uma situação complicadíssima, que eu quase morri, e eles me levaram e me trouxeram. E no dia a dia, assim, na hora de sair, tem alguma coisa que você evita fazer? Eu estou saindo sem celular aqui no centro. Não dá mais, né? Não, porque a sua vida está toda no celular. E quanto mais a sua vida está no celular, mais eles põem. Quanto mais golpe, mais eles põem. Então, eu evito. E quando eu cheguei em casa, eu agradeço a Deus. Amém. Que eu cheguei em paz. Tudo bem. Agora, fico antenada também, tá? Porque outro dia eu saí de uma prova às 2h da tarde. Eu falei, eu vou de ônibus. Vou para casa, que era cedo, e quando é prova assim, fica muito complicado. Eu saltei numa determinada rua aqui, que eu não vou identificar, e eu vi um senhor que ia subir um determinado lugar. Eu falei, eu vou atrás. Só que ele viu alguma coisa e eu também vi alguma coisa lá em cima. Ele mudou o caminho e eu também mudei. Eu falei, eu vou. Só que nessa hora, eu acho que ele foi muito rápido, eu estava com um problema de dor. Aí, Deus me deu uma cutucada. Quando eu olhei, o cara tinha descido, o lugar todinho estava atrás de mim. Como eu tenho um ponto de apoio, que eu já fico olhando se está aberto, eu entrei ali, o cara entrou atrás. Aí ficou dando uma desculpa e por aí vai. A gente vai tomando os cuidados. É isso. Eu fico antenada 24 horas por dia. Tá certo. Tá isso. São as dicas do Rusas na prática aqui acontecendo. É ficar atento mesmo. Obrigada pela sua participação, Sheila. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Volte sempre aqui com a gente. Boa tarde. Professor Rusley, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Roberto. Sempre um prazer. Lucas também, voltem sempre, tá?